Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o método de compreensão da sociedade chamado positivismo, do filósofo francês Auguste Comte. Esta corrente filosófica nasceu na França no século XIX, sendo derivada do pensamento iluminista. Podemos dizer, de forma bem resumida, que a principal ideia do positivismo era de que o conhecimento científico devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. Então vamos para mais uma aula de sociologia e entender um pouco sobre o positivismo de Auguste Comte. Eu sou o professor Maurício e sejam bem-vindos ao canal É Fácil Quando Se Aprende. Ajude no crescimento deste canal, se inscrevendo e compartilhando, eu conto com o seu apoio. Então vamos para a aula. Alguns fatores marcaram o positivismo, como a Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra lá na segunda metade do século XVIII, através do grande desenvolvimento tecnológico que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. E um outro fator que marcou o positivismo foi a crise social, que ocorreu em decorrência direta da Revolução Industrial, da exploração demográfica dos grandes centros urbanos europeus, ocasionada pelo surgimento rápido de muitas indústrias. Nesse período, a fome e a desigualdade social se alastraram pelos centros urbanos, afetando toda a sociedade. Muitos intelectuais não compreendiam toda aquela mudança que estava acontecendo e tinham dificuldades para interpretar o novo modelo social que o mundo estava vivendo. É neste contexto que surge a proposta de compreensão do novo modelo da sociedade, a teoria positivista. Na teoria do positivismo, Comte busca entender a nova organização social que tanto assustou os pensadores e estava modificando a vida das pessoas, porém ele queria usar um método prático e objetivo. Este termo positivo surgiu pela primeira vez na obra Apelo aos Conservadores, escrita por Comte em 1855. Nesta obra, ele descreve a Lei dos Três Estados, ou também conhecida Lei dos Três Estágios. O que seria essa lei? Seriam as etapas pelas quais a humanidade passou e ainda passa em relação às suas concepções e valorizações da vida. Para Comte, as sociedades mais desenvolvidas estariam no terceiro estágio, que ele deu o nome de estado positivo. Já as sociedades menos desenvolvidas estariam no primeiro estágio, que ele chamou de estágio teológico. Vou explicar melhor cada estágio. Estágio primeiro, que é o estágio teológico, também chamado de estágio fictício. Para o sociólogo Comte, as sociedades menos desenvolvidas se encontram nesse estado, onde ele acredita que o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais e da natureza no sobrenatural, na ação divina. Ele diz que as sociedades que se encontram nesta fase buscam uma explicação que ainda não estaria voltada para o uso racional da mente humana, sendo por isso considerada um povo primitivo. Seria a explicação de fenômenos naturais a partir de crenças sobrenaturais. É um momento místico, quando o ser humano acreditava em deuses, realizando coisas e agindo no meio do homem. Neste estágio, o homem busca encontrar o sentido da vida, quando o imaginário e a criatividade humana se sobrepõem à racionalidade. Quer dizer, todas as coisas eram explicadas através da religião. Agora nós vamos para o segundo estágio, que é o metafísico, ou também chamado de abstrato, o que está para além da física. Para Comte, algumas sociedades se encontravam nesse segundo estágio, onde buscavam o conhecimento da essência das coisas no nível mais avançado do que no estágio anterior, que era o teológico. Seria um período indicado como o surgimento da filosofia, onde as explicações mitológicas já não eram tão aceitas, dando lugar à necessidade de argumentações lógicas e racionais para formular teorias sobre o mundo. Este é o meio termo entre o estágio teológico e o estágio positivismo, pois o homem continua à procura das mesmas respostas das perguntas que foram feitas lá no estágio teológico. No entanto, as crenças sobrenaturais passam a ser substituídas por forças abstratas. E agora, vamos para o último estágio, que é o estágio positivo. O estado positivo é o estado científico, que ocorre quando a observação dá lugar à imaginação através de métodos e técnicas. Os fenômenos não dependem mais das vontades divinas ou do próprio homem. O conhecimento científico encontrou sua perfeição e é o último estágio da evolução mental da razão humana. O positivismo acredita
ainda que uma teoria só pode ser tida como verdadeira se for comprovada a partir de técnicas científicas válidas. Outra característica deste pensamento positivista é a ideia de ciência cumulativa, ou seja, que é transcultural, atinge toda a humanidade, não importa em qual cultura surge ou se desenvolve, ela alcança todos. Agora nós vamos entender como essa teoria positivista foi introduzida no nosso país, Brasil. O positivismo no Brasil. Muita gente não sabe, mas a frase que aparece lá no centro da nossa bandeira, Ordem e Progresso, foi baseada em ideias positivistas. A primeira República do Brasil, que teve início lá em 1889, com a deposição de Dom Pedro II, foi um período fortemente influenciado pelo positivismo, principalmente em seu início. Em sua frase original, Comte dizia: amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo. É a partir deste pensamento que surge a famosa expressão ordem e progresso, que está estampada no centro da bandeira brasileira. Vamos então refletir um pouco mais sobre países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos. Os países considerados subdesenvolvidos, ou que estariam no estágio 1, são caracterizados por possuírem significativos problemas sociais e uma expressiva desigualdade social, além de uma limitada capacidade de autonomia e desenvolvimento tecnológico e estrutural. O progresso teria alguns problemas mais complexos. Os países apresentam níveis distintos de desenvolvimento, então como afirmar em qual estágio ele estaria? Se por mais desenvolvido que o país esteja em uma área, como educação, saúde, ele com certeza está defasado em uma outra área, como segurança. Não seria ilusória a ideia de que os países vão evoluindo e transpondo níveis até alcançar a condição de desenvolvidos? Pois esta realidade não corresponde a todos os países do mundo. Ou será que alguns países nunca chegariam ao estágio 3, o positivo? Entendendo o desenvolvimento como objetivo primordial, várias nações priorizam os aspectos econômicos, deixando para segundo plano as questões sociais, dentre outras questões que são importantes para o bem-estar da nação. E nós não podemos deixar de levar em consideração alguns quesitos fundamentais que contribuem para que os países chamados subdesenvolvidos chegassem a este ranking, como a exploração durante o período colonial, a mão de obra barata, a exportação dos produtos primários destes países chamados de subdesenvolvidos, as relações comerciais desfavoráveis. Com a chegada dos colonizadores, os centros urbanos tiveram um crescimento acelerado e a infraestrutura era deficiente. A desigualdade social, ela se torna significativa, criando uma grande distância entre ricos e pobres. Então, sendo assim, precisamos levar estes e vários outros pontos em consideração para entender a realidade social de cada país e depois conceituar o aspecto que chamamos de evolução. Chegamos ao final deste vídeo. Dúvidas? Pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, dê o seu like e vamos continuar aprendendo mais, pois é fácil quando se aprende.